No coração do Antigo Oriente, entre montanhas áridas e rios férteis, surgiu um império que mudaria o mundo. Este é o relato de Ciro, o Grande, o homem que unificou povos, respeitou culturas e deu origem ao primeiro império multicultural da história. Ciro nasceu por volta de 600 a.C., na região da Pérsia, então vassala do poderoso Império Medo. Seu avô, Astíages, rei dos Medos, teve um sonho profético: o neto o derrubaria. Temendo o destino, ordenou que a criança fosse morta, mas o destino interveio. A criança foi salva e criada por pastores, longe da corte. Anos depois, o jovem Ciro demonstrava liderança e coragem. Seu senso de justiça e seu carisma logo o destacariam entre os persas. Já adulto, Ciro liderou uma rebelião contra seu avô Astíages. O inesperado aconteceu. O exército medo se rendeu e passou a seguir Ciro, que uniu medos e persas, e nascia o Império Aquemênida, o embrião do maior império que o mundo antigo veria. O primeiro desafio de Ciro foi por volta de 547 a.C. O poderoso Creso, rei da Lídia, governava uma das nações mais ricas do mundo antigo. Seu reino controlava rotas comerciais importantes e possuía enormes reservas de ouro, inclusive o lendário rio Pactolo. Os exércitos de Creso e Ciro se enfrentaram em Pteria, na Capadócia. A batalha foi sangrenta e indecisa, mas Creso sofreu pesadas perdas. Ele recuou para sua capital, Sardes, planejando esperar o inverno e reunir reforços de aliados. Mas Ciro, rápido e ousado, não esperou a primavera e marchou imediatamente sobre Sardes, pegando o inimigo de surpresa. Creso confiava em sua poderosa cavalaria até que Ciro usou uma estratégia inesperada. Colocou camelos à frente de suas tropas. Os cavalos lídios, assustados com o cheiro e o som desses animais, entraram em pânico. As formações inimigas se quebraram, e os persas avançaram. Sardes caiu, e Creso foi capturado. Creso foi levado à presença de Ciro e colocado sobre uma pira, mas, ao ouvir o nome do sábio ateniense Solo, Ciro compreendeu a lição da humildade e da felicidade verdadeira. Impressionado, Ciro poupou a vida de Creso e o manteve como conselheiro. Com a queda da Lídia, Ciro conquistou terras, riquezas e prestígio, preparando o caminho para novas vitórias. Em 539 a.C., Ciro voltou-se para a Babilônia, governada por Nabonido. Diferente das batalhas anteriores, a conquista da Babilônia não envolveu combate. Ciro desviou o curso do rio Eufrates, permitindo que seus soldados entrassem pelas comportas do leito seco do rio. Surpreendida, a população abriu as portas e recebeu Ciro como libertador. Nabonido, o rei da Babilônia, foi deposto pacificamente e enviado ao exílio. Ciro proclamou e libertou o povo judeu, e autorizou o retorno à terra prometida. Ordenou ainda a reconstrução do segundo templo em Jerusalém. Por isso, é lembrado nas Escrituras como o ungido do Senhor. O cilindro de Ciro, preservado em argila, confirma sua política de tolerância e respeito às tradições locais, um verdadeiro manifesto de direitos humanos da antiguidade. Suas principais ideias foram: divisão do império em províncias, chamadas satrapias, cada uma governada por um sátrapa governador local. Os sátrapas tinham autonomia, mas eram fiscalizados por inspetores, os olhos e ouvidos do rei, garantindo lealdade. Criou estradas e sistemas de correio eficientes, ligando todas as partes do império. Quando Alexandre o Grande, que já tem vídeo no canal, conquistou o Império Persa, ele ficou profundamente impressionado com o sistema criado por Ciro. Em vez de destruir, Alexandre o manteve e até o aperfeiçoou. Ele manteve as satrapias e os sátrapas persas, combinando oficiais gregos e locais. Adotou o modelo multicultural de Ciro, respeitou costumes orientais, casou-se com mulheres persas e incentivou a fusão entre gregos e asiáticos. Os romanos herdaram indiretamente muitos princípios da administração persa, em parte por meio dos gregos e das experiências no Oriente. Assim como Ciro, organizaram um império em províncias, com governadores locais. Criaram uma rede de estradas e correios imperiais muito semelhante à persa, para garantir comunicação e controle. Adotaram a ideia de respeitar costumes locais, permitindo que cada província mantivesse sua cultura e religião, desde que pagasse impostos e fosse leal a Roma. Após conquistar a Babilônia, Ciro, o Grande, parecia invencível e teria uma nova ambição. Ao norte do império, além do rio Araxes, vivia um povo, os Masságetas.
Seu exército era temido por sua força e velocidade. À frente deles estava uma mulher, a rainha Tomíris, que governava com firmeza e coragem, respeitada por guerreiros que jamais haviam se curvado a nenhum império. Ciro enviou-lhe uma proposta de casamento. Disse querer unir os dois povos pela paz. Mas Tomíris compreendeu a armadilha. Ciro não buscava aliança, queria conquista. Ela recusou. Diante da recusa, Ciro decidiu invadir o território dos Masságetas. Mandou construir uma ponte sobre o Araxes e atravessou o rio com seu exército. Então, preparou uma armadilha. Deixou um acampamento repleto de vinho, carnes e iguarias, coisas raras para os nômades das estepes, e fingiu recuar. O filho de Tomíris, Espargapises, liderava um destacamento de guerreiros. Encontrando o acampamento, atacou, derrotou os soldados persas e tomou o campo. Mas, ao festejar a vitória, seus homens comeram e beberam do banquete deixado por Ciro. Foi nesse momento que o rei persa retornou com suas tropas. Surpreendidos, os Masságetas foram capturados e Espargapises feito prisioneiro. O jovem príncipe, humilhado pela armadilha, tirou a própria vida. Ao saber da morte do filho, Tomíris, movida pela dor e pela ira, a rainha reuniu todo o seu povo. Cavaleiros, arqueiros e guerreiros das estepes marcharam sob sua bandeira. E assim começou a batalha final de Ciro, o Grande. O confronto foi terrível. Os Masságetas lutaram com ferocidade. O exército persa, cansado e longe de suas terras, não resistiu. O próprio Ciro caiu em combate, cercado por seus inimigos. Depois de décadas de vitórias, o rei dos reis tombava pela espada de uma mulher livre. Esse é o meu resumo sobre Ciro o Grande. Se quer saber mais sobre história, é só se inscrever no canal.